Vamos abençoar. Pai, nós te louvamos e te glorificamos pela vida da Mônica. E pela coragem que o Senhor tem dado a ela de estar vindo aqui neste altar, Pai. Porque o Senhor sabe, Pai, como está o coração da tua filha. Mas nós queremos te pedir, Senhor, abençoa. Tira todo receio, todos os medos, todas as dúvidas. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo pensamento contrário ao teu. Que o Senhor toque na boca da tua filha, Pai, dê palavras reveladas do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, usa a tua filha com teu poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja abençoada, um canal de bênção para nossas vidas aqui hoje, Pai. E que o Senhor prepare o coração da igreja para receber a tua palavra. Hoje, Deus, é noite de libertação, é culto de libertação. E nós estamos aqui, Senhor, para receber uma palavra, Pai, que venha nos corrigir, venha nos ensinar e venha nos edificar e venha iluminar a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, vamos chamar a glória de Deus para este lugar, glorifica em nome de Jesus. Pode assentar, igreja, pode se sentar em nome de Jesus. Shalom, igreja. A igreja entendeu o que a irmã Ludmila falou? Ela falou que o melhor lugar para se estar é nos braços do Pai. Ludmila, ai de mim se eu não estivesse nos braços do Pai. Ai de mim, porque no decorrer desse culto, vocês vão saber por que ai de mim se eu não estivesse nos braços do meu Pai. Eu preciso de 3 pessoas para abrir uns versículos para mim, porque eu não tenho uma vista muito boa. E a iluminação da guitarra. Eu queria que alguém abrisse em Lucas 4:18. Outro em Isaías 5:13. Outro em Gálatas 5:1. E outro em 2 Samuel 22:2. Pode ler quem for Lucas 4:18. Isso. Amém. Aqui, o Lucas 4:18 relata que o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, sobre nós. Se o Espírito de Deus está sobre nós, então podemos curar, libertar e levar boas novas aos povos, né? Aos fracos e oprimidos. Amém? Lê agora quem está com Isaías 5:13. 13. Então, relata, né, que o povo será levado cativo por falta de entendimento, ou seja, por falta de conhecimento. Muitos de nós estamos perecendo assim como eu. Eu pereci muito e vocês vão saber no decorrer do culto por quê. Amém? Gálatas 5:1. Quem falou que ia ler Gálatas 5:1? Mas teve o Gálatas também. Alguém quer ler, pastora? 5:1.
Pois é. O Senhor diz, né? Permaneceis firme e não se deixe levar a um jugo de escravidão. Assim como eu fui escrava. Eu fui escrava de um pecado. Por muitos, muitos anos, meu marido, meu filho não sabe disso. Porque hoje, como é libertação, eu já tinha falado que eu ia fazer isso no encontro. Para adolescentes. Só que quando a pastora Márcia me chamou e o pastor Carlos para pregar hoje, a pastora até falou assim, ministra sobre a paternidade lá, alguma coisa que você entendeu lá em São Paulo, Mônica. Eu digo, mas tem que ser paternidade? Ela, não. Eu digo, se Deus me der outra coisa, ela, não, liberdade, né? Eu, tá, porque assim que ela falou, o Senhor já veio, é aqui, é agora. É agora. E eu orando, eu orei e pedi confirmação ao Senhor, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Louva a Deus, porque tem bastante jovem aqui, porque é muito importante. Aí ele falou, é hoje. É hoje, não se preocupa com teu marido, porque ele está curado nessa área. Não te preocupa com teu filho, porque ele é curado. Então, vamos lá. Pastora, sabe que... eu estudando aqui, eu entendi que é muito fácil a gente falar da vida de todos os homens daqui da Bíblia. Se você estudar, é muito fácil, sabe por quê? Você estuda e você vai ter uma reflexão daquilo, é só passar para a igreja. Difícil é você estar aqui e falar do que você vive e viveu. O difícil é isso, porque eu estou aqui só porque Deus mandou, porque eu escutei a voz do Senhor mesmo, porque se eu não tivesse curada nessa área, porque eu não estava aqui, falando o que eu vou falar hoje. Então, quer dizer que, irmãos, vocês conheciam a Mônica da lanchonete, a Mônica da Céus Aberta antiga, né? Mas vocês não conheceram a Mônica cangaceira lá do Nordeste. É isso aí, vocês não conheceram. Só que eu morei numa cidade muito pequena lá na Paraíba, que é chamada Piancó, antes de ir para Campina Grande. Eu nasci lá. É uma cidade muito pequena. Então, eu fui criada de uma forma que minha mãe nunca falou de sexo para a gente, nunca falou nem da menstruação. Quando eu menstruei, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Meu pai era caminhoneiro, então ele botava a responsabilidade toda em cima da minha mãe. Então, minha mãe prendia a gente muito. Mas, como eu era crente ruim, não era crente ruim ainda. Hoje que eu sou, né? Então, eu não era crente, não conhecia a palavra, mas eu dava minhas fugidas. Então, com 14 anos, eu conheci um rapaz, que esse rapaz, eu me apaixonei. Então, esse rapaz, ele me iludiu de uma forma que eu tinha 14 anos, que eu fiquei encantada. Então, o que aconteceu? Eu me entreguei para esse cara, com 14 anos. Eu engravidei, sem minha mãe saber. E eu fiquei, quando eu ia fazer um mês que minha menstruação estava atrasada, eu cheguei para ele e falei, olha só, eu estou grávida. Ele falou, tá não. Eu digo, estou. Minha menstruação nunca atrasou. Aí ele falou assim, então tá, eu vou comprar um remédio. Eu na inocência, porque eu não sabia de nada. Vocês podem até falar assim, que fala sério, Mônica. Nos tempos de hoje, não é no tempo de hoje, não. Hoje eu tenho 44 anos. E isso foi quando eu tinha 14 anos, ou seja, foi há 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás, no Rio de Janeiro, pode ser que seja era mais liberado, mas lá no Nordeste não era não, meu filho. Não era não. Pai era de pegar enriscada e faca no chão. Então, o que aconteceu? Eu era burrinha mesmo nesse caso. Aí ele chegou para mim e falou, vou te dar um comprimido que você vai tomar. Aí eu disse, para abortar? Falei assim. Aí ele, não, você não vai abortar. Porque esse comprimido, se você estiver grávida, não vai descer. Se você não tiver, que vai descer. Aí a boba foi, tomou o comprimido.
A pastora deve saber porque ela é enfermeira Citotec. Tomei um só que ele me deu. Meu Deus. Então eu tomei. Eu tomei 11 horas da manhã esse remédio. Quando foi à noite, eu comecei a passar mal. Escondido, não falei para ninguém, sentindo dor. E eu comecei a ter uma hemorragia. E essa hemorragia foi indo, que eu não tinha coragem de falar para minha mãe. Eu falava, ela vai me matar. E meu pai vai matar ela. Então, o que aconteceu? Eu escondi mais um mês sangrando. Comecei a ficar magra, uma caveira. Minha mãe, nesse tempo, meu pai estava muito tempo longe viajando, porque meu pai viajava 6 meses sem vir em casa, de um canto para outro. Então, minha mãe começou a trabalhar num bar lá de um primo dela. Então, ela não tinha tempo. A minha sorte foi, não sei se foi sorte. Então, eu peguei e escondi dela esse tempo todo, mas como eu estava muito magra, estava aparentando uma caveira, então ela falou assim, Mônica, o que é isso? Eu vou te levar no médico. Eu digo, não, mãe, não se preocupa não, que minha amiga vai me levar, que era a vizinha, que foi a única que eu contei, que era minha cúmplice. Então, o que aconteceu? Fui ficando, mais um mês e pouco, meu hálito estava fedendo, eu não podia chegar perto de ninguém, que eu estava fedendo, eu estava me escondendo de todo mundo. Eu estava com um início de infecção generalizada. Por quê? Matou, mas ficou lá dentro, não saiu. Aí, o que aconteceu? Eu tive que contar à minha mãe. Eu contei para a irmã do cara, e ela era enfermeira, a sorte. E ela foi e falou, tua mãe sofre do coração. Eu digo, não. Ela disse, pois eu sofro. Se eu não cair, então ela não vai cair. Eu vou lá contar a ela. Contou a ela, quando chegou, pensei que ela ia me matar. Não, porque ela viu o estado que eu estava. Ela me botou dentro de um carro. Me levou para o hospital. E lá no hospital, porque essa mulher, essa ex-cunhada, era enfermeira, não deixaram judiar comigo, porque lá eles fazem a curetagem sem anestesia, eles gostam de sacrificar a pessoa para a pessoa não fazer mais aquilo. Só que eu fiz na inocência. Mas depois que eu saí do hospital, a minha mãe em casa falou assim, Mônica, minha mãe é católica de morrer. Então ela chegou para mim e falou assim, Mônica, você sabe que tua alma está no inferno. Por causa disso, né? E eu como não conhecia Jesus, eu falei, eu sei. Então, durante muito tempo, eu levei isso, me escravizando. Esse pecado. Eu falava assim, eu já estou com a minha alma no inferno mesmo. Porque eu cresci escutando isso, que o aborto era um pecado imortal. Então, eu fui levando minha vida assim. O cara sumiu, foi embora para São Paulo, não me assumiu. Meu pai não ficou sabendo. Minha mãe não teve coragem de contar a ele. Então, o que aconteceu? Eu vivi minha vida toda achando que eu estava com minha alma no inferno. Com medo do meu pecado. Por que meu marido não sabe? Ficou sabendo hoje. Porque eu tinha vergonha de falar isso. Só que depois que eu conheci Jesus, Jesus falou para mim que eu estou perdoada porque eu me arrependi de ter feito aquilo. Eu confessei a Ele, pedi perdão e eu me arrependi de coração. Porque eu fiz na inocência, que eu não sabia. Ele me enganou. Ele me enganou. Porque eu era lerda, eu ainda sou meio lerda hoje. E naquele tempo eu era muito mais, então ele me enganou. Eu achei que eu ia tomar, e se eu não tivesse, ia descer. Se eu tivesse, pronto, ia estar tudo normal. Então, Jesus, por isso, Ludmila, que eu falo que ai de mim se eu não estivesse nos braços do Pai. Então, quando eu me senti curada
quando eu entendi que o Senhor tinha me perdoado, foi no encontro que eu fui a primeira vez no Bela Vista. Eu falei, eu contei na cruz eu escrevi meu pecado. Eu escrevi meu pecado. E lá mesmo o Senhor usou uma irmã e falou assim, eu nem lembro quem era, não era da nossa igreja, era de outra que estava lá. Falou assim, olha filha, o Senhor fala que teu pecado está perdoado, você está livre dessa escravidão que você levava nas tuas costas, nesse fardo. Então, daí em diante, eu vi que eu estava perdoada. Mas hoje é que eu digo que eu estou curada. Porque eu falo crendo e acreditando que eu fui perdoada. E fui curada porque eu falo, estou conseguindo falar disso. Porque eu não falava. Pouquíssima gente sabia. Só quem ficou sabendo foi minha mãe, minhas irmãs e a irmã do cara. Então, hoje em dia, eu já perdoei ele também. Que ele seja feliz em nome de Jesus. E é isso que eu digo, vocês jovens aí. Tenham cuidado, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele arma a armadilha, porque eu caí numa armadilha bonito. Eu chorei muito, muitas e muitas vezes eu chorava de madrugada, sem ninguém ver, só Jesus vendo. Porque eu tinha feito isso. Porque olha, vocês não têm noção do peso que estava na minha consciência. Ainda mais porque minha mãe falava que minha alma estava no inferno, né? Coitada da minha mãe, que também está cega, né, espiritualmente. Então, o que eu tenho para falar isso é hoje. Isso foi o que Deus me deu para me falar. Entendeu? E eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês nunca passem por isso, porque é muito triste. Hoje eu estou curada. E sei que o Senhor me perdoou mesmo. Mas é triste, é muito triste mesmo falar disso. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da Mônica. Por dois motivos. Primeiro, que ela entendeu o que muita gente ainda não conseguiu entender. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu gostaria de louvar a Deus pela vida da Mônica, por ela hoje estar desfrutando de uma liberdade, de uma libertação. Existem coisas que a gente comete nas nossas vidas, existem coisas que a gente faz, atitudes que a gente toma, que, se consciente ou não, fortalece o diabo para ele nos aprisionar. E uma das prisões do diabo contra nós é a acusação. A Bíblia diz que o acusador das nossas almas se apresenta de dia e de noite diante do Eterno para nos acusar. Ele não só nos acusa na terra, falando nos nossos ouvidos e nos fazendo encolher cada vez mais, e nos fazendo nos sentir indignos de desfrutar da presença, do amor e da misericórdia de Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós olhemos para nós mesmos e começamos a achar assim: eu não sou digno da misericórdia, eu não sou digno do amor, eu vou para o inferno mesmo. Ele quer que nós tenhamos esta consciência,
Como que ele quer conseguir isso? Nos acusando. Quem é você? Quem é você? Você não pode, você fez isso, você não pode, você fez aquilo, você não pode, você fez aquilo outro. Lembra que você fez aquilo lá? Só que teve o versículo que eu li, Isaías 5:13, não foi isso? Isaías capítulo de número 5, versículo de número 13. Abre aí para mim, por favor, alguém. Lembrei do Alex agora. Isaías 5:13. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ler. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entender. Eu quero te dizer uma coisa. O conhecimento traz libertação. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem quantos anos que você passou pelo encontro? Uns 5 anos. Então, 30 anos, ou melhor, 25 anos cativa de um pecado. $25. Quando ela teve acesso ao conhecimento, a libertação instalou. A libertação fez morada. E como a Mônica, e eu falei, Jesus, que pregação maravilhosa. Como a Mônica, tem muitas pessoas que vivem cativos por coisas que fizeram anos e anos. E quando Deus vem para perto dessas pessoas, essas pessoas fogem de Deus, porque o diabo fica no ouvido dela de dia e de noite: você não pode, você não é digno, você não pode, você não é digno, você não pode, você não é digno. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja: quem é digno? Ninguém é digno. O que eu posso fazer para Deus me amar? Nada. E o que eu posso deixar de fazer para Deus me amar? Nada. Deus não me ama pelo que eu faço, e Deus não deixa de me amar pelo que eu deixo de fazer. Deus me ama simplesmente porque Ele é amor. E existe uma preocupação no coração de Deus, que a gente entenda que Ele não nos ama pelo que nós somos, Ele nos ama pelo que Ele é. Deus não me ama pelo que eu sou, Deus me ama pelo que Ele é, porque Ele é amor. Existe um amor repousado sobre nós, que a humanidade não conhece. Nós desconhecemos, porque a nossa visão de amor é uma visão carnal, é uma visão interesseira, é uma visão superficial, e às vezes nós achamos que Deus ama como nós amamos. Às vezes nós achamos que Deus perdoa como nós perdoamos. E eu tenho uma notícia para te dar, baseado no que a Mônica disse: Deus não ama como o homem ama, e Deus não perdoa como o homem perdoa. Deus ama como Deus ama, e Deus perdoa como Deus perdoa. Quantas vezes eu já disse: perdoei fulano, mas vira e mexe aquela coisa acende dentro de mim, me dá vontade de dar uma pendurada no pescoço. Por quê? Porque é assim que o homem perdoa. Quando a gente lembra, parece que aciona um start no nosso coração, e aquelas coisas parece que volta tudo, né? Às vezes a gente, quem é casado aí vai entender bem a linguagem. Não, eu te perdoo, me perdoa, eu te perdoo. Na primeira oportunidade, a gente nunca briga pelo problema atual, a gente só briga pelo problema que foi. Nunca é uma coisa nova, é sempre por aquilo que passou, porque o diabo está sempre acionando aquilo dentro de nós. Só que
A Bíblia diz, Mônica, a Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado e Ele nos perdoa, Ele esquece, Ele apaga. Isso existe na sua mente, mas na de Deus não mais. Isso existe na sua lembrança, porque a Bíblia diz assim, o quê? O sangue de Jesus apaga. Tem um monte de gente sofrendo por pecados que Deus não lembra mais. Tem gente sofrendo por culpas que só existe na mente do diabo, e ele faz questão de te lembrar para te manter cativo. Apóstolo Paulo disse assim, uma palavra: deixando para trás as coisas e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Por que eu estou dando esta palavra? Porque quando Mônica estava falando ali, aqui eu estava ali, e o Espírito de Deus estava dizendo para mim assim: tem muita gente portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isso aqui não é para os ímpios, não. Para nós. Tem um monte de crente sendo levado cativo, ano após ano, por falta de entendimento de quão poderoso é a força do confessar. Sabe por que você estava sendo impelido pelo Espírito para dizer isso? Para que você expressasse a sua cura, expressasse a sua libertação. Quantos já tiveram alguma ferida que já sarou e hoje tem cicatriz? Quando era ferida, doía, mas depois que sarou, a cicatriz permanece. Toda vez que você olha para aquela cicatriz, você lembra o que foi que te feriu, mas não dói mais. Então toda ferida sarada, ela deixa uma marca, uma cicatriz. Para quê? Porque a gente não consegue esquecer. Existem coisas que aconteceu, você nunca vai esquecer isso, mas já não te fere mais, já não te aprisiona mais. Então hoje é um dia propício para essa coisa. Hoje é o dia de libertação. Eu não sei o que você fez até chegar aqui. Não sei se você está sendo levado cativo, como diz o texto que caiu para mim ler, Isaías 5,13, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Eu me lembro de uma história que eu ouvi quando eu era convertido. Um irmão trabalhava num lugar e ele era crente. E ele achou nesse local de serviço um alicate. E ele ficou tentado em pegar aquele alicate e levar para ele. E ele o fez. Pegou o alicate e levou para casa. E aí passaram-se os anos. E ele tinha um desejo muito forte de ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. E todas as vezes que quem estava ministrando chamava o povo para ser batizado e receber o batismo com o Espírito Santo e o dom de falar em línguas, ele vinha na frente. Quando ele vinha na frente, o diabo colava no ouvido dele e dizia para ele assim: você não pode ser batizado com o Espírito Santo, você não é digno. Lembra do alicate? E aí ele murchava: eu realmente não posso. Não era Deus que não queria dar a ele, ele que se achava indigno de receber.
E aí passava de novo, quando vinha aquele mover na igreja, o pastor chamava para o batismo com o Espírito Santo. Um monte de gente era batizado. Quando ele corria lá, o diabo ia, você não pode. Lembra do alicate? Até que um dia, ele chegou perto do pastor e falou, pastor, eu quero muito ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não consigo. Aí o pastor perguntou assim, por que você não consegue? Ele, aconteceu uma coisa, há muitos anos atrás na minha vida. E toda vez que o Senhor chama, ou alguém chama para receber o batismo com o Espírito Santo, e eu venho, e eu quero, e eu preciso, mas quando eu chego na frente, quando chega a hora, o diabo fala no meu ouvido, você não pode, lembra? E ele, o que aconteceu? E aí aquele homem falou, contou a história do alicate, tinha anos, que ele tinha pego o alicate. Aí o pastor sentou com ele e falou assim, meu filho, vem cá. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então pede perdão para Deus, recebe o perdão, deixa esse pecado ser apagado. E receba o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é para você. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente com o espiritual, com a vida espiritual pausada, paralisada por causa de um erro. Quem nunca errou, irmão? Quem nunca errou? Os grandes apóstolos da Bíblia, que começaram a igreja, Pedro negou Jesus, Judas o traiu, João, que era tido como o apóstolo do amor, antes dele ser cheio de Deus, ele foi pregar numa cidade e ninguém quis ouvir a pregação dele. Ele voltou para Jesus e falou assim, posso orar para Deus mandar fogo no céu e queimar todo mundo, destruir aquela cidade, como aconteceu em Sodoma e Gomorra? Olha o coração do cara. Tomé era incrédulo. Ah, Jesus veio? Ah, eu só acredito se eu meter a mão nele. Eu quero tocar na ferida. Ele era aquele crente que só gostava de tocar na ferida. Sabe aqueles crentes que gostam de tocar na ferida? Mas e aí, fulano? E aquela situação que você fez? Sabe aquele tipo de crente que só gosta de tocar na ferida? Dá aquela volta assim, e aí, tudo bem, na primeira oportunidade, onde que ele quer botar o dedo? Fala sério, irmão. São os apóstolos. Quando eles entenderam que eles poderiam ficar livres, eles foram cheios do Espírito Santo e a vida deles nunca mais foram as. Eu quero dizer para os irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Você pode dizer? Todos? Diga todos. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu quero convidar você a ficar de pé e eu vou orar. Rodrigo, bota um hinozinho, aquelezinho assim, que o Espírito ministrar no seu coração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu não vou botar a mão na sua cabeça. Não vou te chamar aqui na frente para não te expor. Porque talvez você pode ficar inimido. Aí eu vou lá na frente e será que eles vão pensar? Depois daquilo que a Mônica falou, será que eles vão pensar que eu fiz o quê? Né? Esses pregadores de coragem assim que se expõem. Né? Tem gente que não gosta de se expor. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Deixasse o Espírito Santo trazer à sua memória aquilo que tem fortalecido o diabo para te aprisionar. Alguma coisa que você cometeu, que você acha que para você não tem mais jeito. Eu quero te dizer uma coisa, existem algumas coisas que o Deus Todo-Poderoso nunca viu.
Existem algumas coisas que o Deus Todo-Poderoso nunca viu. A primeira coisa que o Deus Todo-Poderoso nunca viu é um Deus mais poderoso do que Ele. A segunda coisa que o Deus Todo-Poderoso nunca viu, um pecado que o sangue de Jesus não pudesse apagar. Não existe. A terceira coisa que o Deus Todo-Poderoso nunca viu é um homem ou uma mulher que Ele não pudesse perdoar e restaurar. Então eu quero te dizer uma coisa. Você não tem pedido graça. Eu gostaria que você orasse. Se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado. Gostaria que você orasse pedindo perdão a Deus por aquilo que você fez, que é fato, e que o diabo se fortaleceu para te acusar. Esse tempo é seu. Você precisa sair daqui sem esse peso, sem essa carga. Pai, estamos na Tua presença. Reconhecemos o poder do sangue de Yeshua. E de acordo com aquilo que está escrito na Tua palavra, Pai, estamos na Tua presença, diante de Ti, confessando os nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor, pelos pecados que cometemos, a qual o Senhor fortaleceu o nosso adversário para nos acusar. Tenha misericórdia de nós, Yeshua, que o Teu sangue possa nos limpar. Desse pecado, Senhor, e que possamos sair deste lugar, Senhor, libertos, curados e livres, Senhor, do fardo da acusação do diabo. Senhor, que o nosso destino seja mudado. Mude, Senhor, o nosso cativeiro. Que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Despeça-nos em paz. Debaixo da Tua graça, da Tua paz, da Tua unção e do Teu sangue. Repreenda todo ataque, contra-ataque contra nossas vidas e contra a vida dos nossos familiares. Pai, toma a Mônica, o Bebeto e o Albertinho, Senhor, nas Tuas mãos. Que esta família seja guardada e protegida por Ti. Porque sabemos, Senhor, que quando um se levanta para proclamar o Teu Evangelho e ministra aquilo que viveu, Senhor, os ataques são reais. Esconde a Mônica, Senhor, em Ti, esconde o Bebeto em Ti, esconde o Albertinho em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Despeça-nos em paz. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e permaneça para todos sempre, e todos digam